Essas são as mentiras que muita gente ainda acredita. O homem veio do macaco. Sabe aquela camiseta que mostra a evolução do homem a partir do macaco? Pois então, não é bem assim. A confusão acontece porque seres humanos e macacos têm, de fato, um mesmo ancestral. Estudos recentes indicam que, há mais de 6 milhões de anos, vivia em algum lugar da África uma espécie de primata que se dividiu em duas linhagens por conta de adversidades da natureza. De uma delas vieram os chimpanzés, e os bonobos atuais. Da outra, o homem. Ou seja, tivemos um antepassado comum. Tanto é que os nossos genes são 90% iguais. No entanto, antes de chegar à forma atual, os hominídeos passaram por uma série de upgrades que teve início com o Australopithecus, há quase 4 milhões de anos. Ele já possuía postura ereta, locomoção bípede, e arcada dentária próxima da que nós possuímos hoje. A evolução é uma solução natural para questões ambientais, ecológicas e sociais. Aqui, as mutações genéticas e em especial o ambiente exerceram influência na maneira como cada espécie costumava se adaptar. Experimente ir para o meio da selva desprovido de roupas ou ferramentas e veja quanto tempo você resiste. Sob esse viés, o macaco estaria em vantagem evolutiva. Além do mais, a teoria da evolução, de Charles Darwin, não menciona nada a respeito de um aperfeiçoamento que teria levado macacos a se tornarem homens. Aliás, a seleção descrita pelo naturalista é bastante clara ao retratar os movimentos feitos por nossos ancestrais. Assim, é possível compreender por que determinados seres vivos sobrevivem ao longo do tempo, e por que outros ficam pelo caminho. O futebol foi inventado na Inglaterra. Nessa você pode até cair, mas o juizão não vai anotar pênalti. Ao contrário do que muita gente pensa, os súditos da rainha não inventaram o futebol. Mas há bons motivos para que eles levem a fama. Os britânicos criaram as principais regras conhecidas hoje. Além disso, definiram as medidas do campo, determinaram o tempo de jogo e fundaram a primeira associação de clubes, ainda na segunda metade do século XIX. Agora dizer quem de fato criou o esporte é tarefa quase impossível. Na própria Inglaterra existem relatos de jogos entre estudantes no século XVI, mas o primeiro registro de algo parecido com o futebol remonta à antiguidade. Na Grécia de quase 3.000 anos atrás praticava-se o epísqueros, que tempos depois seria aperfeiçoado pelos romanos e rebatizado como arpastum. Na época, jogava-se com as mãos e os pés, como o futebol americano. E teriam sido os romanos que levaram o esporte à Grã-Bretanha. Já no Oriente quem deu o pontapé inicial foi a China, há mais de 2.000 anos. A diversão, então chamada de tsushu, não era apenas entretenimento, o jogo fazia parte do treinamento físico-militar e era adorado até por imperadores. 5 séculos depois, os japoneses se divertiam jogando kemari, outra variação do que seria conhecido como esporte bretão. A muralha da China pode ser vista do espaço. Nem a muralha da China, nem as pirâmides do Egito. Se alguém olhar para a Terra do espaço, não verá nada além de nuvens, montes de terra e água. A menos que o astronauta em questão esteja equipado de lentes teleobjetivas superpoderosas, é impossível enxergar do espaço, a olho nu, qualquer tipo de construção existente na Terra. O mito nasceu em 1972, quando o americano Gene Cernan voltou da missão Apollo 17 jurando ter visto o colosso chinês quando a espaçonave estava em órbita, a 320 km de altitude. O deslumbramento pode ter sido influenciado pelo livro Maravilhas do Mundo, de Richard Halliburton, lançado em 1938. Nele, o autor relata: astrônomos afirmam que a Grande Muralha é a única obra do homem que pode ser vista do espaço. Quem desmentiu a falácia acabou sendo, ironicamente, um chinês. Em 2003, a bordo da espaçonave Shenzhou 5, Yang Liwei deu 14 voltas ao redor do planeta. E em nenhuma delas conseguiu avistar a muralha. Como o paredão chinês tem largura entre 6 e 7 metros e sua cor se assemelha à do solo, avistá-lo a uma distância tão grande seria nada mais do que mera ilusão. Raios não caem 2 vezes no mesmo lugar. De que servem os para-raios se não para atrair descargas elétricas e conduzi-las até o chão? Essas hastes metálicas conectadas à Terra por cabos são colocadas em pontos altos porque a incidência de raios é maior em extremidades. Com 381 metros de altura, o Empire State Building, em Nova York, recebe em média 25 descargas elétricas por ano. Já no Brasil, dono da maior zona tropical do mundo e recordista em ocorrências de raios, o Cristo Redentor é castigado 6 vezes ao ano. Além de para-raios, topos de prédios e monumentos pontiagudos, copas de árvores também costumam atrair descargas elétricas. A Amazônia é o pulmão do mundo.
Ninguém sabe como essa história mantém seu fôlego. Tudo bem que, com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio. É o processo da fotossíntese em escala gigantesca. Mas o pulmão segue uma lógica inversa, pois absorve oxigênio e libera gás carbônico. Digamos que aceitássemos a metáfora. Nem assim a Amazônia poderia ser o pulmão do planeta, por uma questão de escala. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma, pelo processo de metabolização das plantas, o seu próprio ciclo de vida. É um balanço fechado que não impacta de forma alguma no volume total de oxigênio na atmosfera terrestre. A grande contribuição da floresta amazônica está na manutenção dos ciclos hidrográficos. Isso porque qualquer resíduo biológico lançado na atmosfera, como materiais de polinização ou em decomposição, contribui para a condensação das nuvens. Daí porque chove constantemente na Amazônia. Por lá, esse microclima dá origem ao fenômeno conhecido como rios voadores, que nada mais são do que fluxos aéreos de água em forma de vapor que se deslocam pelas bacias hidrográficas da América do Sul. Viajando por até 3.000 quilômetros de distância, esses rios invisíveis precipitam as chuvas em todo o Brasil. Posicionados a 2 quilômetros de altura, eles chegam a transportar mais água que o próprio rio Amazonas. Se inscreva, e obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!